nosso estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo recebeu a oferta dos irmãos em Filipos com gratidão. E hoje veremos que o apóstolo Paulo recebeu a oferta como um sacrifício agradável a Deus. Deus realmente ama aqueles servos que ofertam com alegria e o fazem com generosidade, por entenderem que isso é a vontade de Deus, pois já entenderam a ordem de Deus conforme a instrução dada em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo reconheceu que a atitude dos crentes em Filipos era um exercício de sacrifício. Esse era um sentimento necessário, e esse é um sentimento que precisa ser cultivado pelos obreiros do Senhor. Nem todos atentam para o fato de que muitos abrem mão do pouco que ganham para investir no reino. E em uma sociedade de consumo, na qual todo o dinheiro é pouco, somente os que são fiéis a Deus podem realmente serem generosos. Eles precisam ser ensinados que na medida em que doam aos outros, menos colocam o foco em si mesmo. É o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 17. Inicialmente ele revela que seu propósito maior não é a dádiva, mas o aumento da conta espiritual dos que ofertam. Ele diz assim no versículo 17: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. O apóstolo Paulo ele faz o uso de uma metáfora contábil. Traduzindo o verbo grego, não é? Ele diz que aumenta a conta do crente, aquela conta que ele tem no banco espiritual que ele precisa investir. Jesus também ensinou os seus discípulos a depositarem não apenas o dinheiro, mas a fé na eternidade. Conforme lemos em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Ele nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. A oferta é um ato espiritual que tem uma dimensão escatológica. Aqueles que o fazem com alegria estão mostrando não apenas a Deus, mas a eles mesmos que miram em riquezas eternas. Infelizmente, os líderes da teologia da ganância têm explorado essas passagens bíblicas para explorarem os seus adeptos. A teologia da barganha tem campeado nos arredores da pseudo-pentecostais. E isso realmente é uma vergonha, e isso é muito triste. Os cristãos evangélicos precisam ter cuidado com esses lobos devoradores, conforme nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 14 a 18. Mas por outro lado, não podem deixar de reconhecer que aqueles que ofertam ao Senhor exercitam a sua generosidade se o fizerem com alegria. Dízimos e ofertas realmente devem ser entregues na igreja, mas isso não exime o crente de atender à necessidade dos outros. Lembremos, pois, da orientação do sábio em Provérbios 19, 17, que diz assim:
Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E Atos capítulo 20, versículo 35, ele diz assim: bem-aventurado é dar do que receber. Olha, sendo que nossa sociedade é uma sociedade egocêntrica, que se alegra mais em receber do que dar, é difícil entender esse versículo. Mas deixe-me ajudá-lo. Você prefere estar no lugar ou na condição daquele que tem para dar? Ou você prefere estar no lugar ou na condição daquele que depende da generosidade de alguém para lhe ajudar, para lhe dar alguma coisa? Por isso, dar é melhor do que receber. Pois se está dando é porque você tem. E se você tem, é porque Deus o agraciou com seus bens. Portanto, pense nisso. Em que você está investindo as suas finanças? Está investindo em algo que o ladrão o ladrão não rouba? A traça e a ferrugem não consome? Pense nisso. Deus já te deu as diretrizes. Deus os abençoe. E eu estou orando por você.